Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde a quem nos está a acompanhar em casa. Nós celebramos hoje a festa de Santa Eulália, um nome tipicamente português de Espanha, em Barcelona, onde hoje é Barcelona. Portanto, foi martirizada no tempo do Império Romano, com 14 anos. Portanto, no seu testemunho, a sua força interior é para nós um motivo de alegria. Enviamos as nossas saudações a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos a Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com o sacrifício, com o amor, com o trabalho, com o sonho e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje celebramos a missa de sétimo dia pelo nosso irmão Silvestre Leite Pacheco. Saudamos a sua esposa nesta altura difícil da vida, também as suas filhas, os seus familiares, para que compreendamos o mistério da vida, visto também o mistério da morte, visto na perspectiva da vida, sobretudo a vida eterna. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, tenhamos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não podeis comer fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente disse então à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e serei como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher reparou então que a árvore era boa para comer, agradável à vista e desejável para adquirir o conhecimento. Colheu do seu fruto, comeu-o e deu-o ao seu marido que estava junto dela, e ele também comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram-se folhas de figueira e cingiram-se com elas. Mas ao ouvirem os passos do Senhor Deus, que passeava no jardim pela brisa da tarde,
o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território de Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar, suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém, mas quanto mais lhe recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro, diziam: tudo o que faz é admirável. Faz os surdos ouçam e que os mudos falem. Palavra da salvação. Nós estamos a celebrar a missa, sétimo dia do nosso irmão Silvestre Leite Pacheco, que os últimos anos foram pesados, portanto, sobretudo para a família e para a esposa, mas o Senhor chamou e nós damos graças a Deus hoje pela sua vida, pelo seu testemunho, um homem sempre de igreja, como toda a sua família. Portanto, damos graças a Deus pelo testemunho que, como tantos portugueses, esta igreja fala do trabalho, do sacrifício de tantos imigrantes que com amor se dedicaram e fé a dar testemunho da sua fé através da nossa igreja e da nossa comunidade e do trabalho honrado e da educação dos filhos, etc. São valores, tudo isto é valor. Nós hoje, no Evangelho, tirado de São Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37, a palavra que mais sobressai é Éfatá, em hebraico,
E nós hoje, quando dizemos que estamos a celebrar a missa de sétimo dia, estamos a usar a mentalidade hebraica. O número 7 é o número referente à perfeição de Deus, o 3, o 5, o 7, e o 2, o 4, o 8, o 6 são referentes às realidades do mundo e ao pecado, na mentalidade hebraica. E nós, quando estamos a dizer que celebramos missa de sétimo dia, que somos só nós, os latinos, do sul da Europa, que temos esta tradição, estamos a dizer que confiamos o nosso irmão à grandeza de Deus. E hoje a palavra essencial do Evangelho é efatá, abre-te. E Jesus pronuncia esta palavra com muita força: abre os ouvidos, abre. E se quisermos, Santa Eulália, que nasceu no ano 290, no século III, e que viveu até só com 14 anos, portanto partiu neste dia 12 de fevereiro do ano 304, portanto tinha 14 anos, uma menina que teve que dar testemunho da sua fé, ouviu, soube ouvir, e animou os cristãos. Foi martirizada porque, como sabemos, o Império Romano estava em todo a bacia do Mediterrâneo, chegava até a Península Ibérica, e Barcelona também era uma zona, e portanto Eulália não recuou um passo, martirizada aos 14 anos. O juiz mandou-a fazer um sacrifício a um deus pagão, deu-lhe sal e incenso para ela colocar ao deus pagão, e ela derrubou a estátua. E portanto foi martirizada logo ali à frente de todas as pessoas. E é este testemunho que nós tivemos durante muito tempo. Certamente alguns de vós ainda conheceram alguma senhora chamada Eulália. Os nomes vão se perdendo. Eu conheço uma aldeia, a aldeia de Santa Eulália, portanto, que são testemunhos da fé dos cristãos. Efatá, o Senhor diz-nos, efatá, abre os ouvidos. A palavra dita pelo Senhor foi pronunciada ao longo da história da salvação várias vezes. Quando o Senhor abriu o mar para passar os escravos rumo à liberdade, Deus disse: efatá, ao mar, abre-te. Usou esta palavra. Efatá, disse Deus, para abrir os céus sobre o batismo de Jesus. Quando Jesus estava a ser batizado, os céus abriram-se sobre a humildade do seu batismo, e se abriu para isso sobre a cruz de Cristo. Consta que às 3 horas da tarde, quando Jesus estava a padecer, cerraram-se os céus. Efatá é usada muitas vezes no hebraico para dizer abri o vosso coração, abri os vossos ouvidos. Hoje Santa Eulália ouviu o apelo de Deus, e nós vivemos um tempo em que é especial em fechar os ouvidos, não a abrir para abrir Deus. Mas abrir-se-ão os meus olhos e os meus ouvidos, que estavam fechados por causa da dureza do meu coração, fruto do meu próprio pecado. Nós estamos a entrar na Quaresma, na próxima semana, inicia-se a quarta-feira de cinzas, Quaresma, e este grito, esta palavra de Jesus, Efratá, em hebraico, não em português, não em inglês, mas abre os olhos, abre os ouvidos para ver a realidade. Santo Agostinho dizia às pessoas num discurso: é impossível saber em toda a circunstância o que é justo,
o que se deve fazer, o que se deve falar, o que se deve calar, o que se deve corrigir ou deixar passar. Santo Agostinho diz que é difícil, mas nós às vezes nas nossas famílias omitimos muitas palavras. Às vezes nesta pandemia há sinais das crianças, há sinais de cansaço do marido e da esposa, e nós temos que abrir o nosso coração, a nossa mente para compreender esta palavra, este grito que Jesus diz, Efratá. Temos que estar atentos àqueles que nos circundam, àqueles que estão perto de nós. Muitas vezes estamos fechados nas nossas coisas, nos nossos afazeres, e não reparamos. Certamente quando o nosso irmão Silvestre, com a sua doença Alzheimer, que é uma doença tão difícil, durante a noite gritava ou chamava com tanto sacrifício, nós precisamos de ir ouvindo. E hoje o mundo não é especialista em ouvir, mas é especialista em arrumar, em pôr ao lado. E este grito de que Jesus Efratá, devemos-lo ouvir e sobretudo olhar ao nosso lado, estarmos atentos, escutarmos aos sinais. Às vezes quando alguém se suicida, as pessoas param, mas como é que foi possível? E depois começam a pensar, já tinha reparado naquele sinal, no outro sinal. Mas não estamos sempre atentos. Quando alguém tem um problema de saúde, não estamos sempre atentos. Uma necessidade qualquer. E esta palavra que Jesus usa é para nos recordar que temos que, em primeiro lugar, usá-la para os ouvidos, Efratá, e depois também para a língua e para a mente, para o coração. Abrir o vosso coração, a vossa mente, para olhar para aquilo que é fundamental. Então que a vida que nos vai ensinando e que nós temos que ir aprendendo uns com os outros, a estarmos atentos, que nos ajude a compreender aquilo que Jesus nos diz hoje neste Evangelho. Efratá, abre os ouvidos, abre a boca, abre o teu coração, sobretudo para olhares e para veres as necessidades daqueles que estão à tua beira. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos colocar as preces ao Senhor. Irmãos e irmãs, o gesto de Efratá, feito por Jesus no surdo mudo, deu origem ao que é realizado na celebração do batismo. Peçamos a Cristo a graça de ouvir e de proclamar a sua palavra e digamos: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que as comunidades católicas do mundo inteiro manifestem em gestos e palavras os sentimentos de Jesus no respeito pela vida, pelos pobres e pelos que não têm voz, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que na sociedade civil e nos seus serviços públicos todos sejam ouvidos, respeitados e atendidos, particularmente os cegos, os mudos e os surdos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que os homens e as mulheres, no seu viver de cada dia, saibam distinguir
as propostas de Deus e as da serpente, e não se deixem enganar pelas seduções do inimigo. Oremos. Para aqueles que se deixam vencer pela tentação de quererem ser iguais a Deus, descubram a tempo que este caminho leva à morte. Oremos. Para que os cristãos mais assuídos à Santa Missa sejam amigos sinceros de todos os outros e desejem imitar Jesus nas suas vidas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que passaste pelo mundo fazendo o bem, ensinai-nos a imitar o vosso exemplo, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que criaste o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Ao recordar os santos, e neste dia Santa Eulália, que por amor do Reino dos Céus se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mao, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, do nosso irmão Silvestre Leite Pacheco, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo em parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus de bondade, que nos fizeste participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado por virem celebrar connosco a missa de sétimo dia e nesta unidade. Também quem nos acompanha em casa, muita gente, eu tenho ouvido, que nem missa de sétimo dia puderam ter, nem no funeral. Portanto, rezamos por todos e que estamos unidos em oração neste tempo difícil. Portanto, muito obrigado pela família, pela esposa, e que Deus nos continue a animar e a dar forças para irmos lutando contra a doença e contra o mal. A todos, muito boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.